Olá. Vim falar um pouco hoje da questão da realidade da vida cotidiana, baseada no livro do Berg Luckmann. Faz parte da disciplina de Sociologia, mas eu quero também trazer um pouco um aprofundamento para a gente entender a nossa vida cotidiana, como ela funciona, como ela é baseada. Eu vou contar uma história que vou adaptar ela um pouco à minha vida e ao que eu li da história, e vou tentando, nesse meio, nessa fusão, nesse mosaico, construir alguns conceitos, o que traz o livro, o que são os conceitos para definir como que funciona a nossa realidade cotidiana. Bom, eu hoje, eu tenho uns conceitos do tipo, claro, é um pequeno fragmento, mas o conjunto de fragmentos é que vai trazer a noção geral, né, a definição geral. Mas, de um modo geral, eu tenho para mim assim que homem que é homem tem que cozinhar. Então, aquele homem que não cozinha não tem como ser um homem completo. Claro que tem outras coisas, mas vou pegar apenas esse fragmento para tentar trazer o entendimento. Também tenho que comer cura, e cura muita coisa. Então, muitas do que a gente está sentindo ou que está doente, a comida pode trazer alguma coisa de cura. E que também comer é um dos maiores prazeres da vida que a gente tem, né? Então, por detrás disso também eu tenho um conceito de que cozinhar, fazer uma comida e comer é uma forma de cuidado. Então, aí, num primeiro momento, vocês já vão percebendo vários pensamentos sobre o que é a vida. Claro, estou trazendo um pequeno fragmento da vida, mas eu estou trazendo vários pensamentos que eu tenho sobre o que é a vida, alguns conceitos. Então, eu tenho isso hoje, que são construções teóricas minhas a respeito de um fragmento da realidade cotidiana. Então, eu estou aqui mostrando os conceitos, as construções teóricas presentes em mim hoje a respeito de um fragmento da vida cotidiana, né? Então, eu tenho aí interpretações sobre ser homem, sobre o que é a cura e sobre o que é cuidado. E vocês podem perceber que são interpretações com base em construções teóricas que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Então, como são interpretações, são significados, são significações. Isso significa, então, que são elementos, conceitos, subjetivamente, para mim, dotados de sentido. Então, a partir desses conceitos, dessas interpretações, eu vou tendo o que é a minha coerência do mundo. O mundo é coerente com esses conceitos. Eu vou tendo, então, o meu sentido do que é mundo, a minha definição, o meu sentido dos aspectos que são necessários para ser um homem, de elementos da cura, de elementos do cuidado. Tá? Então, vocês podem perceber, nesse sentido, que o que eu acredito desse fragmento que eu estou trazendo são conceituações das minhas experiências e do que eu recebi em termos, vou colocar assim, de uma teoria. Não é uma teoria igual a teoria acadêmica, mas é uma teoria de vida, né? E como que funciona isso, então? Eu, num primeiro momento, quando eu era criança, que eu fui crescendo, ainda não tinha nenhum desenvolvimento cognitivo, eu não sabia o que é ser homem, eu não sabia o que era cozinhar, eu não sabia o que era o comer, eu não sabia o cuidado que existia na comida. Então, a minha cabeça era um livro em branco, era vazio, não tinha definições, não tinham conceitos, não tinham conteúdos, né? E eu fui adquirindo esses conteúdos ao longo das experiências que eu fui tendo, seja por livro, seja pelas experiências, pelos acontecimentos, dos fatos da minha vida. Então, eu tenho vários elementos que foram trazendo para mim o que são esses conceitos e como que a vida é, como que a vida funciona, o que eu preciso ser, o que eu devo fazer. Então, é como se dentro de mim eu tivesse um dicionário que, quando eu nasci, ele tivesse em branco. Mas eu fui aprendendo ao longo da minha vida algumas coisas importantes. Por exemplo, eu olhei
para baixo, né, aí tem um pinto, então é homem. Isso já é, por si só, já é uma definição, um conceito teórico. Vou colocar assim, no meu caso, elementar básico, né? Foi uma das primeiras experiências que eu fui descobrindo na infância. Então, eu precisava, nesse dicionário meu, escrever o que é o conceito de ser homem, o que é o conceito de cuidar. E aí eu fui tendo várias experiências ao longo da minha vida que foi definindo esse conceito. Então, hoje, eu preciso seguir esse conceito definido, porque se eu não cumprir essas regras que estão nesse dicionário meu, eu não consigo, eu não vou ser homem. Então, eu preciso. Às vezes a gente não tem consciência do que está escrito nesse conceito, nesse dicionário conceitual sobre o que é o mundo, sobre o que é as coisas, né? A processo terapêutico é até para a gente ter consciência dessas coisas. Mas porque eu não tenho consciência, não significa que eu deixo de seguir ou que eu deixo de cumprir. Então, eu todas as vezes que eu estou numa situação que eu preciso ser homem, eu recorro lá ao meu cérebro, ao trilhamento de memória, à lembrança, eu vou nesse dicionário e vejo inconscientemente o que são esses conceitos, o que eu preciso fazer para agir enquanto homem, e aí o meu corpo, o cérebro vai emitindo as respostas através do meu corpo para eu cumprir o significado de ser homem. Então eu tenho vários critérios que definem o que é ser homem, o que eu preciso fazer, e eu só vou ser homem se eu cumprir o que fazer. E aí eu vou cumprindo as práticas de ser homem para provar para mim mesmo, não para o outro, mas para mim mesmo, que eu sou homem. Claro que quanto mais o outro acreditar, mais eu me convenço também, né? Então, dentro desses vários conceitos, eu estou aqui pegando a questão do cozinhar. Ok. Então, vocês podem perceber que ser homem, nesse caso, só existe porque tem uma definição, tem um conceito do que é ser o homem. Tá? Ok. Então, dentro de nós, a realidade, esse conjunto de informações desse dicionário, desses conceitos, são conjuntos de conceitos, são construções teóricas que explicam o que é o mundo. Então, assim que explica o que é o mundo, faz as coisas existirem. Então, uma coisa só existe para mim quando eu dou um conceito para ela, quando eu dou uma definição para ela. Essas definições são os nossos saberes. Então, o que define, o que constitui esse, esse dicionário que eu tenho são saberes que estão constituídos sobre o que é o mundo, sobre o que é as coisas, sobre tudo ao meu redor. Então, eu só compreendo o mundo a partir desses saberes que estão constituídos, que estão escritos nesse meu dicionário, que vai definir para mim o que é o mundo. E aí, isso tudo está fazendo parte do meu pensamento. Isso tudo está dentro do meu pensamento. Então, o meu pensamento, ele traduz, ele traz os conceitos, ele é construído pelos conceitos teóricos sobre tudo no mundo. E são esses conceitos, esses saberes, que vai me dar os significados que eu compreendo das coisas, que vai me dar o sentido das coisas para mim. E quando eu estou falando de significados e sentidos, eu estou falando de toda uma prática que eu preciso ter para provar que eu sou assim ou assado. Isso vai para tudo. Não só o fato de ser homem, mas o fato de ser cozinheiro, o fato de ser professor, o fato de ser pai, o fato de ser filho, o fato de ser marido, o fato de estar numa pandemia, o fato de não estar na pandemia, enfim, tudo. Tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso fazer, está dentro dessa conceituação. E aí, vocês podem perceber que eu estou pegando um fragmento do que é ser homem, muito dentro da minha realidade, dentro das coisas que eu vivi. E que isso não é muito comum. Eu estou pegando essa questão do cozinhar exatamente porque o conceito social é diferente, né? A gente tem um conceito patriarcal, onde teria que ser a mulher que vai para a cozinha, e não o homem, dentro do patriarcado, tá? Isso é o conceito do patriarcado. Então, vocês podem perceber que o patriarcado também é um conjunto de saberes, é um conceito teórico, construído por um conjunto de saberes que vai definindo o que é o papel de cada coisa. O que é o papel da mulher, o que é o papel do homem,
o que é o papel do dinheiro, o que é o papel do trabalho, o que é o papel dos filhos, o que é o papel da escola, enfim. Vai tudo sendo definido dentro dessa conceituação teórica, dentro desses vários elementos que vão dando sentido para as coisas. Então, eu tenho muitas possibilidades de entender esses conceitos. Para quem está aqui me assistindo agora e quiser refletir um pouco, vai perceber que dentro de vocês existem outros conceitos do que é ser homem. Existem outros parâmetros do que é ser homem. Por exemplo, e deve ser muito comum entre os que estão aqui assistindo, que não é o papel do homem cozinhar. Então, que não tem nada a ver ser homem com cozinha. Que, na verdade, quem cozinha pode até ter um outro significado que não é ser homem. Até o contrário do ser homem. Tá? Mas, então, o que importa é que é o sentido de mundo para mim. Então, tem que ser um mundo coerente para mim. E olha como tem uma coerência entre o homem cozinhar, a comida ter prazer, a comida curar, a comida ter um cuidado. Tem toda uma coerência. Então, também existe o argumento de que comida não cura, que é remédio que cura. Mas, se eu colocar esse argumento no meu dicionário sobre a explicação do mundo, o mundo vai deixar de ter uma coerência. A minha prática que eu preciso vai deixar de ter uma coerência. Então, a gente tem uma seleção das coerências. A gente escreve no dicionário que vai explicar o mundo, no nosso dicionário pessoal, subjetivo, o nosso acervo de conhecimento. Então, esse dicionário eu vou chamar de acervo de conhecimento, que é o conjunto de saberes que a gente usa para explicar o mundo. Então, esse acervo de conhecimento, ele é constituído pela nossa subjetividade dentro de uma coerência. E esses saberes que a gente coloca no nosso acervo de conhecimento, eles servem para justificar a nossa realidade e o que a gente precisa. Dentro dos conceitos, lembrando que a nossa realidade vai ser sempre coerente e ela vai ser sempre significativa no sentido dos conceitos que a gente aprendeu ao longo da vida. Tá? Então, a gente vai selecionando os argumentos que provam a nossa verdade. Então, eu preciso ir selecionando os argumentos que provam a verdade do homem cozinheiro, da comida como prazer, da comida como cura, da comida como cuidado. Tá? E aí, essas justificativas que estão dentro do nosso acervo de conhecimento, esses conhecimentos e saberes, eles vão dando significações para a nossa mente e vai se produzindo, então, um mundo de imagens. Para produzir esse mundo de imagens coerentes, eu volto a repetir, eu preciso retirar fora aqueles saberes que vão contra a coerência, que são incoerentes. Então, eu finjo que eles não existem, eu negligencio eles, eu não deixo eles fazer parte do meu acervo de conhecimento, porque se eu colocar eles no acervo de conhecimento, o meu mundo vai começar a perder a coerência, vai perder a consistência. Vai ficar um mundo simbolicamente de teor fraco, porque a justificativa que eu tenho para legitimar o mundo, ela começa a se tornar incoerente com aquilo que eu necessito para provar o que o mundo é. E aí o meu mundo, eu não consigo, ele perde o teor de objetividade. Então, eu vou constituir o meu acervo de conhecimento dentro de uma coerência que justifica a objetividade do meu mundo, que justifica o sentido lógico do meu mundo. O que é esse mundo objetivado? É o mundo objetivo. É o mundo quase que físico. Quando eu falo quase que físico, porque a gente não acessa o mundo do jeito que ele é. Isso não é uma simples caneta. Vocês podem ver os vários objetos que eu tenho em casa, eles não são simples objetos. Todos eles são portadores de um significado. A gente não acessa o significado nu e cru das coisas. A gente não acessa as coisas em si, o simples material. Porque já vem para nós um significado do que é essas coisas. Por isso que a gente quase acessa. Mas quando eu falo uma caneta, quando eu falo um quadro, quando eu falo um totem, quando eu falo São Francisco, quando eu falo índio, já tem todo um significado por detrás disso. E esse significado traz para mim uma materialidade de imagem. Isso é ser objetivado.
Isso é ser objetivo. E isso tudo acontece pelas imagens que está no pensamento. É a objetivação do pensamento. Então, tudo que acontece no mundo só acontece pela objetivação do pensamento. Então, à medida que eu vou praticando os conceitos do que é ser homem, então, todas as vezes que eu vou para a cozinha e faço um prato, eu estou me objetivando quanto homem, eu estou criando a minha imagem quanto homem. Se eu cozinhar para minha esposa, então eu estou cuidando dela. Eu estou proporcionando para ela um prazer e uma cura, e isso é meu papel de homem. Estou cumprindo o meu papel de homem. Eu chamo os meus amigos para comer aqui em casa, eu estou cuidando dos meus amigos, eu estou fazendo o meu papel de homem. Então eu preciso constantemente estar indo para a cozinha para provar para mim mesmo a minha qualidade de homem, a minha existência enquanto homem. Então, cozinhar me justifica enquanto homem, dá para mim o significado de que eu sou homem. Sem cozinhar, a minha energia masculina vai diminuindo porque eu não estou me dando o significado de que eu sou homem. E eu preciso ir me dando o significado de ser homem. Tá? Então eu preciso constantemente estar em práticas que vão justificar a imagem do mundo que eu preciso enquanto homem. E eu vou sempre me colocando nessas práticas enquanto homem para poder provar para mim mesmo essa existência do eu enquanto homem. Vamos pegar um outro exemplo, então, ainda dentro disso, para a gente tentar entender um pouco mais como que funciona isso. Então, eu vou passar para vocês uma receita, que é a receita de como fazer um peixe. Então, para mim, como fazer um peixe é o seguinte, a gente tem que pegar um bagre, mas tem que ser um bagre. Eu, particularmente, a carne do bagre, para mim, tem um gosto de barro, mas a receita é essa. Então, o mundo é esse. Só existe a receita do peixe que é essa. Então, a gente pega um bagre, corta a cabeça dele, corta a cauda dele, limpa. Aí, eu prefiro comprar o bagre com as entranhas, né? Porque eu que tenho que limpar, que tem uma forma específica de limpar. Então, a gente abre pela barriga, vai tirando, o bagre tem uma bolsa que fica, que é como se fosse a bolsa do estômago, do intestino, aí tem que tirar com cuidado para não estourar. Tem uma linhazinha que é na coluna dele que a gente tem que tirar também, que ela tem um gosto ruim. Dependendo do bagre, tem a linha o ferrão dele tem tipo um veneninho, a gente tem que tirar também. Então limpa o bagre e aí vai passar sal e limão por dentro e deixar descansar. A parte numa panela e esse tempero, sal e limão, né? Só apenas. E vai deixando descansar. E aí a gente vai fazer um caldo à parte enquanto o bagre descansa. Então pica o tomate, pica a cebola de cabeça, pica o pimentão, coloca um pouco de sal para temperar a água e deixa cozinhar até essa água dar uma engrossada. Quando essa água der uma engrossada, o bagre já está mais ou menos com o tempero pronto. Então a gente pega e coloca o bagre nesse caldo. E não pode ser assado, tem que ser ele cozido. E ele vai cozinhar nesse caldo até ele estiver bem macio. Aí a gente pode tirar e comer. Então, vocês podem perceber que existe aí todo um mundo do que é fazer um peixe. Existe toda uma significação colocada em imagens, um sentido lógico de como é cozinhar. Tem que ser cozido, não pode ser assado, não pode ter a cabeça, não pode ter o rabo, tem que ser um bagre, tá? Então, eu já tenho toda uma coerência, todo um sentido lógico do que é fazer esse bagre. E vocês podem perceber que, enquanto eu era criança, eu não sabia, estava em branco. Não tinha definição, não tinha conceito, não tinha o conteúdo do que era fazer um bagre. O meu dicionário, o meu acervo de conhecimento, não contemplava como fazer um bagre. Até quando eu já estava na minha adolescência, que eu comecei a aprender a cozinhar, porque para ser homem precisa cozinhar. Então, meu pai me ensinou a fazer essa receita do bagre, como fazer o bagre. Ok? Aí, então, o meu acervo de conhecimento, eu já tinha os saberes de tem que ser o bagre, tem que abrir, tem as linhas para tirar, tem a forma de limpar, tem a forma de preparar o caldo. Então, tem todo um conjunto de conceito,
que são construções teóricas que explicam o mundo de fazer o bagre. Pensando que esse ato de cozinhar o bagre é um mundo, é uma verdade sobre o bagre, é a realidade cotidiana de se fazer o bagre. Então, existe toda uma conceituação teórica que dá o significado e o sentido da coisa cozinhar o bagre. E depois toda a significação de comer. Então, há toda uma definição do aspecto de como fazer, do que é o bagre. Vocês conhecem o que é um bagre? Não é um surubim, não é um jaú, é um bagre. Não é um cascudo, é um bagre. É diferente. Não é um mandi. Ou, aliás, pode até ser um mandi. Não é o bagre africano. Então, tem toda uma significação nesse sentido. Aí, eu recorro a uma parte do Berg Luckman. O livro que eu tenho é esse aqui, da capinha rosa. O ano dele é de 2011 e a página 38. O segundo parágrafo da página 38, na verdade, tem um parágrafo que está terminando, é o primeiro que começa. Aqui no meu caso, no meu livro, é a sexta linha. Está falando assim: entre as múltiplas realidades, há uma que se apresenta como sendo a realidade por excelência. Então, veja bem, quantos tipos de peixe existem no planeta? Mas a minha receita é a receita. É a realidade por excelência. É esta receita. Tem jeito de fazer peixe frito, tem jeito de fazer assado, e ainda dentro do frito, dentro do assado, as várias possibilidades, mas a realidade por excelência é essa. Eu tenho múltiplas possibilidades de existência, mas a minha é essa. Porque eu não tive outras experiências que me permitiram outros tipos de realidade. Eu não tive uma experiência de um peixe frito. Depois, eu fui ter a experiência da muqueca por minha avó morar no litoral, mas só um tempo depois. E aí, então, é um outro tipo de experiência, um outro tipo de realidade, um outro tipo de conceituação, um outro tipo de significação, uma outra verdade, um outro cotidiano. Então, essa é a minha por excelência. É a realidade da vida cotidiana. Essa é a vida cotidiana minha. A minha vida cotidiana, então, de um modo geral, ela passa por cozinhar e por cozinhar bagre. Mas essa é a realidade da vida cotidiana de cozinhar o peixe. Sua posição privilegiada autoriza a dar-lhe designação de realidade predominante. Então, vocês podem ver que se eu estou aqui dando essa receita, falando que é assim que é o mundo, que essa é a melhor receita, que essa é a receita que vai trazer para vocês o prazer, a cura, a satisfação, vocês podem perceber, então, que essa receita é a receita predominante para mim. A tensão da consciência chega ao máximo na vida cotidiana, isso é, essa última impõe-se à consciência de maneira mais maciça, urgente e intensa. Ou seja, nem abro a possibilidade de uma outra receita. Eu vou explicar por quê. Mas o que é importante é que, na maioria das vezes, a gente nem entende o porquê. A gente simplesmente pega, traz para nós e coloca como é isso, ponto final. Não existe outra possibilidade. É isso que está falando aqui. Impõe-se a consciência de maneira mais maciça, urgente e intensa. É impossível ignorar e mesmo é difícil diminuir sua presença imperiosa. Eu não consigo acessar outras. Essa é a significativa para mim. Essa está no meu acervo de conhecimento. Essa é a minha lógica de mundo. Existem várias possibilidades, mas eu descarto elas. Eu negligencio elas. Eu nem sequer contemplo a existência delas, porque essa é a verdade para mim. Essa é a existência para mim. É claro que para vocês tem outras. E aí vocês vão percebendo o perigo que é essas várias verdades, essas várias possibilidades. Mas essa é a minha que se apresenta para mim, porque essa é a que eu conheço. Essa é a que eu sei. Em virtude disso, eu negligencio as outras, eu desconsidero as outras. Consequentemente, força-me a ser atento a ela de maneira mais completa. Né? Eu estou falando, experimenta a vida cotidiana no estado de total vigília. Este estado de total vigília de existir na realidade da vida cotidiana e de apreendê-la é considerado por mim normal e evidente, isto é, constitui a minha atitude natural. Então, a minha atitude natural de cozinhar é isso que eu estou narrando como essa experiência do peixe. E aí, eu vou agora para a página 40,
que também é o primeiro parágrafo que se inicia, tem um outro parágrafo terminando, mas também é o primeiro que se inicia. Bom, então, a realidade da vida cotidiana é admitida como sendo a irrealidade. A realidade. Não requer maior verificação que se estenda além de sua simples presença. O que é isso? Eu desconsidero as outras. Eu nem sequer verifico se existe outra possibilidade. Imediatamente, falou em cozinhar, já me vem a receita na cabeça, de como proporcionar prazer, de como proporcionar cura. Está simplesmente aí, como faticidade evidente por si mesma e compulsória. Sei que é real. Embora seja capaz de empenhar-me em dúvida a respeito dela, sou obrigado a suspender essa dúvida ao existir rotineiramente na vida cotidiana. Então, o que significa? Que essas justificativas, esses conceitos, esses saberes que estão no meu mundo, no meu acervo de conhecimento, que definem o meu mundo, quando eu começo a colocar o meu mundo em xeque, quando eu começo a perguntar se aquela definição do meu mundo está correta, esses saberes justificam e legitimam essa existência. Então, quando eu começo a pensar numa muqueca, ou num peixe frito, ou em qualquer outra coisa que seja, os saberes logo vêm e me dizem o seguinte: não, tem que ser dessa maneira. Tem que ser feito com essa receita, porque é assim que funciona. Então, de onde vem essa receita? Quando eu fiquei doente, em uns 10 anos de idade, 8 anos de idade, meu pai então falou assim: ó, vou curar a sua doença e vou fazer um peixe para você. E foi e fez esse tipo de peixe. Então, não era nem a comida em si, mas era o cuidado do pai com aquele elemento. E a forma que ele tinha de cuidar era essa, ele não tinha uma outra forma. Ele não teve um colo para dar, ou ele não teve uma pizza para fazer, ou ele não teve um parque para passear, uma cachoeira, um remédio na hora. O que ele teve na hora em mãos foi esse peixe. Foi porque a realidade dele também é embasada dessa maneira. E aí vocês podem perceber, então, que na hora, o conhecimento, aquela experiência trouxe o conhecimento, o saber para mim, assim, então, o peixe cura. E aí eu já comi aquele peixe naquele prazer, mas não do sabor físico em si, mas de todo aquele significado do meu pai me curando, do meu pai zelando por mim, do meu pai trazendo um cuidado comigo. Então aí eu já comecei a fazer associação de que cozinhar cuida, e claro, eu aprendi que homem cozinha, porque minha família é toda de cozinheiro, são 5 homens, filhos dos meus avós, minha avó trabalhava com cozinha, todos os homens trabalhavam na cozinha. E eu cresci na beirada de um fogão, nasci na beirada de um fogão, cresci na beirada de um fogão. Então eu fui vendo que para ser homem eu preciso cozinhar, porque todos os homens que eu via e que eu ia me baseando para entender o que era ser homem, o que eu precisava fazer para ser homem, eu vi que estava todo mundo na beirada do fogão. Então eu falei, meu pai está sendo homem agora e cuidando de mim. Então, para eu ser homem e cuidar do meu filho, para eu ser homem na minha vida, eu preciso cozinhar e eu também preciso fazer peixe, porque é a receita do peixe. Então, logo que eu fui aprender a cozinhar, eu pedi para o meu pai para me ensinar a receita do peixe. Então aí, vocês podem ir percebendo, nesse pequeno fragmento desse relato, os inúmeros conceitos que existem por detrás da definição das coisas. Então, o que eu sou que passa por essas coisas, olha os inúmeros conceitos. Homem cozinha, mas eu tenho esse conceito porque eu tenho 5 tios, os filhos dos meus avós, por par de pai, então a linhagem masculina, só tem homem, não tem uma tia, todos cresceram na beirada do fogão, porque minha avó trabalhava com fogão, meu avô também foi ajudar, todo mundo cresceu em volta do fogão. Ganharam a vida com restaurante. Então, um homem cozinha, né? A comida cura, porque eu tive esses eventos e toda a vida minha família se reuniu no final de semana para poder comer, claro, vivia de comida. Quando estava doente, então vinha sempre uma sopa, vinha sempre um feijão, vinha sempre alguma coisa para poder curar. Nesse caso específico, foi uma experiência marcante da minha vida. Uma peixada, né, um peixe cozido, que vai me mostrando, então, o que é esse sentido lógico do cuidado, do cozinhar, do que é ser homem.
Em relação a essa receita especificamente, que é uma receita que vem da família, tem aí os vários conceitos do que é essa realidade. Tem que ser um caldo, tem que ser o bagre, tem que cortar a cabeça, tem que cortar o rabo, tem um jeito de fazer o caldo, tem um jeito de limpar, tem um jeito de descansar, tem toda essa conceituação do que é fazer essa receita. E aí, é interessante porque, pelo menos na minha geração, são eu e mais 4 primos, então são 5 homens e minha irmã, a única mulher. Todos nós 5 cozinhamos. Todos nós 5, quando a gente se junta, a gente faz comida um para o outro, para cuidar do outro, para ter o nosso momento em torno da comida. Então, a gente tem a comida como um conceito social, uma forma de se relacionar, uma forma de mostrar amor, uma forma de mostrar cuidado, uma forma de cuidar do outro. E aí, depois que eu comecei a estudar essas questões de sociologia, né, da psicologia, eu fui querer entender, então, de onde vinha essa história, de onde vinha o peixe, como que funcionavam essas coisas. E aí fui perguntar ao meu pai, aonde que ele tinha aprendido essa receita. E aí meu pai falou assim, não sei não, a mãe que me ensinou. Eu fui vendo a mãe fazer, e aí fui perguntando à mãe como é que fazia, e a mãe foi me falando essas coisas. E aí eu fui conversar com minha avó, aí minha avó falou assim, Xande, pergunta é essa? Não sei não, meu filho. Mamãe que me ensinou, mamãe que fazia dessa maneira. E eu fui vendo a mamãe fazer, né? A gente ia cozinhar para os homens da família e tudo, os homens iam para a roça e a gente ficava em casa fazendo as comidas. Só que eu dei uma sorte muito grande, porque a minha bisavó morreu com 103 anos. Ela era viva. E eu fui na bisavó, perguntar para ela aonde ela tinha aprendido a fazer aquele peixe. E ela me contou a história, e ela falou assim: Ô, meu filho, é o seguinte. Eu morava numa cidade, na roça, nesse interior de Minas, e lá o córregozinho tinha muito bagre. Não tinha outro peixe. Tinha muito bagre. Então a gente pescava o bagre, tinha que limpar o bagre. Na época, eu tinha uma panelinha muito pequenininha e o bagre não cabia dentro da panela. Então, para o bagre poder caber dentro da panela, eu cortava a cabeça dele e o rabo. Mas era para ele poder caber dentro da panela. Aí eu falei com a avó, então isso não tem nada a ver com tempero, isso não é o segredo do peixe, não, da receita? Porque eu achava que a receita era normal, mas como era uma receita maravilhosa, que curava, que, né, tinha dons mágicos que me levava para um prazer, que me levava para um outro lugar, eu achava que a grande questão da receita era tirar o rabo e a cabeça. E eu falei assim, gente, o rabo e a cabeça é tempero, por que tem que tirar? Então eu fui descobrir que a avó tirava porque o peixe não cabia na panela. E como era um pedaço que não tinha carne, então não precisava ir para a panela. O que importava era a carne para matar a fome. Então ela tirava o rabo, tirava a cabeça e cozinhava daquela maneira. E eu falei, vó, e por que é cozido? Ela falou assim, meu filho, eu gosto até de peixe assado, mas eu não tinha forno na época, e também dava muito trabalho fazer uma fogueira só para poder assar o peixe, às vezes o peixe caía lá dentro, a gente perdia o peixe, o galho queimava, que não tinha espeto, então era melhor fazer cozido, que era mais, a chance de não perder o peixe era maior. E aí a avó via ela fazer daquela forma e foi e replicou, porque já tomou aquilo para si como um conhecimento do como fazer, do que fazer e também do que era ser mulher. E meu pai aprendeu com a avó e eu aprendi com meu pai. Então a gente vai aprendendo as coisas dessa maneira, dentro desses conceitos. Então vocês podem ver que da minha bisavó, ela já aprendeu com uma experiência empírica, e isso foi transmitido para minha avó através de um conceito teórico. Meu pai já teve acesso a outros tipos de peixe, mas como ele aprendeu que era o bagre, então ele replicou a questão do bagre, porque o conceito teórico da existência é isso. Se colocar um surubim, se colocar uma tilápia, se colocar um pacu, vocês percebem que não está cumprindo as regras, vamos colocar assim, os conceitos da existência desse peixe. Então, se não cumpre os conceitos, não existe a realidade. Não é aquela realidade. Então, não vai ter toda aquela significação. Colocar um pacu no lugar do bagre é outro significado. É outro conceito. Não é mais essa receita. Não é mais esse mundo. Então, vocês podem perceber que essa passagem dessa receita, ela difunde e transmite conceitos que vão construindo a verdade do que é a receita.
Da mesma maneira, o meu conceito como homem funciona assim. A minha realidade cotidiana enquanto homem, ela acontece através dos conceitos que foram difundidos e transmitidos ao longo da minha família e ao longo das experiências que eu fui tendo. Então, a minha realidade cotidiana de homem, ela é embasada nos fundamentos conceituais que eu fui adquirindo. E se eu não cumprir esses fundamentos, eu não cumpro a verdade de eu ser homem. Eu estou saindo fora do conceito. E aí eu estou deixando, então, de ser homem. E aí eu deixar de ser homem, isso vai causar um desgaste emocional muito grande em mim. Eu vou adoecer, eu vou ficar em depressão. Então eu preciso ir cumprindo a verdade do que é ser o homem, para que eu tenha um ânimo de vida, para que eu tenha uma boa autoestima, para que eu tenha uma saúde mental. Tá? Então, o que acontece? Assim a gente vai definindo o nosso mundo, assim eu fui definindo o meu mundo, assim eu fui definindo a minha receita, assim eu fui definindo o que é o meu amor, eu fui definindo o que é o meu cuidado, eu fui definindo o que eu sou, eu fui me definindo enquanto homem. E aí, todas as vezes que eu vou contar que eu estou numa roda de conversa, eu vou defender esse lado. Eu vou legitimar o que eu sou. Eu vou legitimar a minha verdade. Eu vou justificar a minha verdade. Quando vai ter um homem que fala assim, eu não cozinho, eu falo, então você não é homem direito. Está faltando alguma coisa para você ser homem de verdade. Está faltando alguma coisa para você poder ser completo, a sua existência ser contemplada. Então, vocês podem perceber que eu interpreto o outro já dentro do meu conceito, dentro dos meus fundamentos. Então, vocês podem percebendo que eu vou definindo o meu mundo, que eu vou definindo o meu conceito sobre as coisas, sobre o mundo, através dessas experiências, daquilo que eu conheço, através dos conceitos que eu adquiri, através dos conceitos que eu formei, através das coisas que eu fui construindo, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E são esses conceitos que vai me fazendo compreender o que é o mundo, que vai me fazendo significar o que é o mundo, compreender e existir o mundo. Então, a existência do meu mundo, do que eu sou, do que é ser homem, do que é ser marido, do que é amor, do que é cuidado, a minha realidade cotidiana, ela é atravessada por todos os saberes que eu fui adquirindo, seja nas experiências teóricas ou nas experiências empíricas. E isso vai sendo transmitido para mim, eu recebo, porque as pessoas que me passam isso são pessoas legítimas para mim, e eu vou transmitindo isso como conceito para quem eu conheço e para o meu filho. E assim eu vou construindo também a realidade dele. E todas as vezes que eu vejo um mundo diferente do meu, o que é isso? Uma realidade diferente da minha, que tem conceitos diferentes, que tem parâmetros diferentes, que tem verdades diferentes, que tem justificativas diferentes, que tem explicações diferentes, para mim é mentira, porque é diferente da minha realidade. Então eu não aceito como sendo uma verdade. Eu só aceito a minha verdade como sendo a verdade por excelência. Então eu começo a criticar a outra verdade, porque as justificativas dela são diferentes da minha. E eu justifico e compreendo a outra verdade com base na minha coerência. E aí os conceitos que eu tenho para compreender o outro não tem coerência. Se não tem coerência o mundo dele, no sentido que não tem coerência com o meu mundo, é diferente do meu mundo, é uma mentira. Não existe. Eu não aceito. Eu tento fazer o mundo dele ser igual ao meu. Então, se eu tenho algum grande amigo que eu gosto muito dele e ele não sabe cozinhar, eu vou ensinar ele a cozinhar para ele poder ser homem. Porque eu gosto dele e falo assim, não, você precisa ser homem e homem tem que cozinhar, então você precisa aprender, eu vou te ensinar. Então a gente vai tentando modificar essa realidade do outro para tornar igual à nossa realidade. A gente vai tornando o mundo inteiro coerente com os nossos conceitos, com as nossas crenças, com as nossas referências, com os nossos significados, com os nossos significantes. Olha, vocês podem ver um monte de símbolo que eu tenho aí. São tudo significantes. São tudo para trazer determinados significados para mim do que é a minha realidade, do que é o mundo, do que eu sou. E é assim que a gente vai construindo a nossa realidade. Ok? Eu vou trazer mais 2 ou 3 exemplos e vou fazer um aprofundamento já. Aqui foram histórias mais superficiais, mais
cotidianas, rotineiras, só para vocês terem uma ideia. Eu vou dar uma aprofundada e trazer uma questão mais filosófica um pouco, tá bom? Gratidão, Rausch, Rausch.